A filosofia do Byung-Chul Han oferece a gente um diagnóstico contundente da contemporaneidade, especialmente no que tange à produção de conteúdo e a relação dessa produção de conteúdo com a emergência de uma extrema-direita que nos oferece um risco eminente. Isso acontece em razão de uma transformação da subjetividade na era digital. Ao longo das minhas leituras das obras do autor, um conceito que mais me provocou foi a distinção entre percepção simbólica e a percepção serial. Esta última, para o Han, caracteriza-se pela sua superficialidade, pela busca incessante por novidades e pela incapacidade de concluir ou aprofundar qualquer experiência. O que Han não explicita, mas que decorre logicamente da sua análise, é que essa percepção serial, longe de ser um fenômeno neutro, cria um terreno fértil para o florescimento de políticos de direita que operam mediante essa lógica. O registro do espetáculo, da proposta imediata, em detrimento da praxis da própria política substantiva. É exatamente essa conexão que eu pretendo explorar neste ensaio, demonstrando como essa percepção serial, descrita por Han, fruto da lógica neoliberal e da comunicação digital, favorece esses candidatos e governantes de direita ao transformar a política em um jogo de respostas em rede, no qual o eleitor se comporta não como uma pessoa que espera, mas como um consumidor e o político como um prestador de serviço, esvaziando a dimensão dramática, conflituosa e mediada que constitui a política propriamente dita, assim como a dimensão da praxis do realizar. Para compreender como a era digital favorece a direita, é necessário primeiro entender a mudança antropológica que Han diagnostica. A percepção simbólica associada aos rituais e à experiência estética tradicional caracteriza-se pela concentração, pela duração e pela abertura à alteridade. Ela implica em deter-se diante do objeto, em permitir que o outro seja uma obra de arte, um ritual comunitário, uma ideia, e rompa e modifique o sujeito. Han argumenta que essa percepção nasce nos rituais religiosos e só posteriormente se torna constitutiva da filosofia e das ciências. A atenção profunda como técnica cultural emerge precisamente das práticas rituais e religiosas. A religião não vem por acaso de religare. Toda prática religiosa é um exercício de atenção. Essa atenção profunda é o antídoto contra a dispersão contemporânea. Ela exige um esforço de sustentação no olhar e na escuta, uma suspensão do impulso de passar adiante. É justamente essa capacidade de suspensão que a percepção serial dissolve. Em contraste, a percepção serial é o modo de apreensão do mundo na era digital. É extensiva e não intensiva. Ela passa de uma informação para outra, de uma experiência a outra, de uma sensação para outra, sem conseguir concluir nada. Essa percepção é alimentada pela lógica das plataformas digitais que nos oferecem um fluxo contínuo de conteúdos, posts, vídeos, notícias, memes, sem que nos detenhamos em nenhum deles. O tempo da percepção serial é um tempo decomposto em agoras sucessivos, um tempo que consome e destrói, em oposição ao tempo ritual, que contempla e torna habitável. A popularidade das séries televisivas, com centenas de episódios que se estendem e que criam novos universos infinitamente, é um sintoma dessa percepção serial. Elas são como uma obra infinita, adequadas a um sujeito que não suporta a ideia de concluir qualquer coisa, que foge do acabamento porque este exigiria um confronto com a totalidade e com a alteridade, com o fato de que as coisas se concluem. A percepção serial não é apenas uma questão de atenção, ela é uma ontologia do efêmero. Cada instante é vivido como se fosse autossuficiente, desconectado do que veio antes. Nesse regime temporal, a memória perde a sua função estruturante, pois não há como fixar o passado em uma narrativa contínua, e se perde também a capacidade de narrar. Tudo se torna atual e descartável. É essa mesma lógica que encontro na comunicação dos políticos contemporâneos. O evento político é consumido como um post, rapidamente substituído pelo próximo escândalo ou pela próxima polêmica. Não há tempo para a elaboração, nem para a demonstração da praxis, para o luto, nem para o aprendizado. A política se torna uma sucessão de instantes de excitação. E o político de direita, ao compreender essa dinâmica, torna-se um mestre na produção de estímulos breves e intensos. A percepção serial está intrinsecamente ligada ao narcisismo, que Han identifica como traço fundamental do sujeito neoliberal. Na era digital, o smartphone funciona como um espelho digital que cria um espaço narcísico no qual o sujeito se enclausura. Por meio do smartphone, o outro não fala. O que encontramos nas redes sociais não é o outro em sua alteridade, mas um eco de nós mesmos. Perfis que reforçam nossas opiniões, algoritmos que nos oferecem o que já desejamos, uma câmara de eco
onde apenas a autofala ressoa. Han retoma a reflexão de Kafka sobre a impossibilidade de comunicação autêntica por cartas para ilustrar a comunicação digital. Os pensamentos, sentimentos, beijos enviados por cartas são, na verdade, fantasmas que encontram na carta a resposta a outros fantasmas. São fantasmas se encontrando, se comunicando. Nossos perfis nas redes sociais são também fantasmas que se encontram com outros fantasmas. Uma comunicação que é sempre parcial, que é sempre incompleta, que é desprovida da tatilidade da presença. Esse narcisismo digital tem consequências políticas profundas. O sujeito narcisista não suporta as regras objetivas dos rituais, dos jogos, da política. Ele quer vivenciar a si mesmo em tudo. E como não se perde nunca, ele não põe limites a si mesmo. A política para Han era uma espécie de teatro, de drama, ao qual tomávamos parte, um espaço de ação comum redigido por regras que nos exigiam abrir mão da nossa interioridade particular. Na sociedade do espetáculo, ao contrário, o espaço público se transforma em um espaço de exposição, uma grande vitrine. O político de direita, ao operar nesse espaço de exposição, não precisa mais representar um papel complexo. Ele precisa apenas exibir a sua personalidade, porque a sua personalidade e as suas preferências são a sua própria atuação política. A complexidade pragmática é substituída pela performance emocional. Han propõe uma distinção crucial entre o século XVIII, que é o século do teatro, e o atual, na sociedade do espetáculo. No teatro havia distância entre o palco e o público, entre as pessoas de maneira geral. Elas compunham a sociedade da máscara, na qual cada um era um enigma para o outro, então havia mistério. Hoje o mundo não é um teatro no qual são representadas e lidas ações e sentimentos, mas um mercado onde se expõem, vendem e consomem intimidades. Essa passagem do teatro é essencial para entender o favorecimento da direita. Na política, teatro, os atores, os políticos, desempenhavam papéis em um drama coletivo. Havia uma mediação, representação, distância e, portanto, a possibilidade de julgamento e reflexão. No político mercado, o eleitor se comporta como um consumidor e o político como um prestador de serviço. O político de direita contemporâneo frequentemente encarna essa lógica de forma mais convincente que os seus oponentes de esquerda. Ele se apresenta como um gestor, como um empreendedor ou como um influenciador que entrega resultados imediatos. Aprofundando essa distinção, eu observo que o mercado não apenas substitui o teatro, mas deforma a lógica do fazer político por dentro. No mercado, tudo é oferta e demanda, inclusive a confiança política. O eleitor consumidor avalia o político como avalia um produto, pela satisfação imediata, pela relação custo-benefício, pela experiência de uso. Isso produz uma política de curto prazo, no qual as promessas precisam ser cumpridas rapidamente, e as promessas são a própria fala, a própria discordância. O discordar passa a ser o próprio fazer político, e isso favorece esses políticos. Ele não precisa atuar, basta que ele gere uma percepção de eficiência. E essa percepção, como sei, é moldada pelo fluxo serial de informações. Um fluxo que privilegia o gesto sobre a política, que privilegia a percepção sobre o fato. Como Han observa, o próprio eleitor, nas sociedades neoliberais contemporâneas, se comporta como um consumidor, exigindo do político que haja como um prestador de serviço e cobra se o serviço for mal feito. Mas qual é o serviço? É a fala. Assim, ele não faz parte do jogo político ou do drama da política. Essa postura é a contrapartida política da percepção serial. O eleitor consumidor quer respostas rápidas, soluções imediatas e, acima de tudo, a confirmação de suas próprias preferências. E ele encontra tudo isso na fala e na performance do seu político. Ele não quer ser perturbado pela alteridade, pelo conflito ou pela complexidade do drama político. É aqui que eu vejo um paradoxo. Quanto mais o eleitor se sente no controle, mais ele se torna previsível para os algoritmos e para as estratégias microdirecionadas da psicopolítica. A ilusão da soberania do consumo é uma perfeita armadilha para a manipulação. Um dos aspectos mais relevantes da análise de Han para compreender o fenômeno da direita contemporânea é a distinção entre engajamento em rede e ação política efetiva. Nas redes sociais, a participação política se reduz a likes. A indignação que circula nas redes é rapidamente substituída por outro tema, outra polêmica, outra hashtag. É uma indignação que não se transforma em um processo institucional político concreto. Essa dinâmica é o corolário político da percepção serial. A passagem de uma informação a outra sem concluir nada, de uma indignação a outra sem produzir transformação alguma. O enxame digital, diz Han, não tem possibilidade de construir um nós. Os políticos de direita, especialmente aqueles que emergem do mundo do entretenimento, do marketing digital, são mestres em operar nesse registro do engajamento em redes. Eles produzem um conteúdo que gera likes, compartilhamentos e comentários, não porque promovam
políticas substantivas que de fato agreguem ou que transformem coisas, mas porque ativam afetos imediatos: raiva, medo, entusiasmo, rancor. Como Han observa na sociedade neoliberal, o poder na sociedade atual, em vez de exigir silêncio, a disciplina do operário ou do detento exige exposição contínua, pois as pessoas são convidadas a compartilhar tudo o que fazem, expressar suas opiniões, como estão se sentindo, seus desejos e suas preferências. O político de direita explora essa exigência de exposição contínua, transformando a política em uma extensão do espetáculo digital. O que parece autêntico no político de direita é, na verdade, o produto mais refinado da lógica do espetáculo, pois ele encena a si mesmo como se não estivesse encenando. Para Han, a política contemporânea opera sob o regime da psicopolítica. É uma forma de poder que atua não sobre corpos, né? não como o biopoder Foucaultiano, mas sobre a subjetividade, sobre o inconsciente, sobre as emoções. A psicopolítica se realiza através do Big Data e do Big Meaning, que permitem conhecer os desejos, medos e preferências dos indivíduos com uma precisão inédita. O psicopoder é mais eficiente que o biopoder na medida que vigia, controla e influencia o ser humano, não de fora, mas de dentro. A psicopolítica se empodera do comportamento social das massas ao acessar a sua lógica inconsciente. Os políticos de direita, especialmente nas últimas décadas, têm se mostrado extraordinariamente hábeis em utilizar as ferramentas da psicopolítica. O que torna a psicopolítica particularmente eficaz é que as pessoas não se sentem coagidas. Ao contrário, elas acreditam estar agindo livremente, quando na verdade estão respondendo a estímulos cuidadosamente orquestrados. Nas redes sociais, nós é que entregamos as informações. Buscamos nas redes sociais o que nós queremos, postamos o que queremos, sem nos sentir vigiados. Nós entregamos todas as nossas informações. Essa liberdade, aparentemente, é a grande armadilha da psicopolítica. Quanto mais livres nos sentimos, mais presos estamos à bolha narcísica que o algoritmo constrói para nós. O político de direita, ao operar nesse regime, não precisa convencer racionalmente. Basta ativar os afetos que já estão latentes na psique do eleito consumidor. A psicopolítica não se limita a manipular as emoções. Ela molda o próprio horizonte do que é politicamente viável, ao tornar os sentimentos, como medo, politicamente rentáveis. Ela desloca o debate público para um campo onde a direita já tem vantagem, pois os seus discursos são mais fáceis e mais simples de serem traduzidos em estímulos emocionais. A percepção serial e o engajamento em rede têm um efeito corrosivo sobre a democracia representativa. Han afirma que a democracia está em risco devido às redes sociais e ao modo como fragmentam a realidade. A fragmentação opera em dois níveis. Primeiro, a realidade política é reduzida a uma sucessão de eventos desconectados, cada um consumido e descartado como um conteúdo qualquer. Segundo, o espaço público se fragmenta em uma miríade de bolhas narcísicas, cada uma isolada em sua própria câmara do eco. A crise da representação está ligada à perda de mediação. Na política tradicional, a mediação era exercida por partidos, sindicatos, instituições, meios de comunicação, todos eles filtros que operavam em uma seleção e em uma hierarquização do debate público. Na era digital, com o fim das hierarquias na sociedade da opinião, todas as opiniões parecem valer o mesmo, e a distinção entre especialista e leigo, entre fato e opinião, entre verdade e mentira se esvai. Os políticos de direita se beneficiam duplamente desta crise. Em primeiro lugar, porque os ataques às instituições mediadoras, imprensa, judiciário, parlamento, partidos, é um componente central do discurso populista de direita. Em segundo lugar, porque a fragmentação do espaço público permite que discursos que antes seriam filtrados, teorias conspiratórias, discursos de ódio, negação de fatos científicos, circulem livremente, encontrando eco em bolhas que os amplificam. A política se torna, então, não um confronto entre projetos coletivos, mas uma disputa de afetos e identidades, terreno em que a direita, com sua ênfase na emoção e na identidade, tem se mostrado particularmente eficaz. Essa substituição da luta de classes pela disputa identitária é, para mim, um dos sintomas mais claros da vitória da percepção serial sobre a percepção simbólica. Pois a identidade é algo que se consome e se exibe, enquanto a classe exige uma reflexão sobre a estrutura e sobre a história. Uma das características mais marcantes da direita contemporânea é a personalização da política. O político não é mais um representante de um partido ou de um programa, mas uma marca, um influenciador que se comunica diretamente com seus seguidores sem mediação. Esta comunicação direta é a forma política da percepção serial. Respostas curtas, posts provocadores,
tweets inflamados, o político de direita se torna um gerador de conteúdo político, respondendo em tempo real aos eventos, alimentando o fluxo incessante da percepção serial. Esta dinâmica cria uma ilusão de proximidade e autenticidade. O eleitor sente que tem acesso direto ao político, entende suas preocupações, que ele responde às suas demandas. A linguagem direta, às vezes grosseira, dos políticos de direita é percebida como autêntica, em contraste com a linguagem elitista e politicamente correta da esquerda. O que se perde, porém, é a dimensão programática, mediadora da política. As respostas em rede são sempre respostas imediatas que não exigem elaboração, reflexão ou planejamento de longo prazo e passam a se tornar o próprio fazer político. E na sociedade do desempenho, os indivíduos são constantemente pressionados a exercer seus próprios limites, o que resulta em uma autoexploração que paradoxalmente é voluntária. Este mesmo fenômeno se dá na política. O eleitor é pressionado a se engajar constantemente e dar a sua opinião, e a reagir e compartilhar. O político de direita oferece o combustível perfeito para essa engrenagem. Controvérsias, provocações, fatos alternativos, tudo o que gera reação imediata e alimenta o fluxo interminável de conteúdo. Nesse ponto, minha reflexão se volta para a questão do tempo. A política de direita opera no tempo do agora, enquanto a política substantiva exige o tempo do calendário, o tempo das gerações. É essa incompatibilidade temporal que torna a direita mais adaptada ao ambiente digital, pois ela não precisa construir um futuro, ela precisa apenas ocupar o presente com ruído e espetáculo. Para Han, o pensamento autêntico depende da negatividade, da resistência do objeto, da alteridade que rompe e modifica o sujeito. A negatividade é justamente a resistência provocada pelo material a ser estudado. A percepção serial, ao contrário, sem obstáculos, sem resistência, sem alteridade. A política da direita, ao operar no registro da percepção serial, abole a negatividade da política. O que isso significa? Que a política de direita não oferece resistência ao desejo do eleito consumidor, ao contrário, ela confirma seus preconceitos, reforça suas identidades, valida suas emoções. Não a irrupção do outro, apenas o eco narcísico do próprio desejo. A crítica, a dúvida, a hesitação, o conflito, todos os elementos constitutivos do pensamento e da crítica política são eliminados. A sociedade paliativa, como Han chama, é uma sociedade que não está disposta àquilo que não pode controlar, aquilo que não consegue se reconhecer. O like é signo e também analgésico do presente. Domina não só os meios sociais, mas todos os âmbitos da cultura. Nada deve doer. A política de direita, ao oferecer respostas simples para problemas complexos, promete exatamente isso. A eliminação da dor, do conflito, da negatividade. O inimigo é sempre externo, um outro que ameaça um establishment, que trai uma ideologia que corrompe, nunca a própria subjetividade do eleitor, nunca a complexidade real. Aprofundando a questão da negatividade, percebo que ela é também a condição para a experiência estética e ética. Sem a resistência do outro, não há reconhecimento. Sem o choque do novo, não há transformação. A política de direita, ao eliminar essa negatividade, cria um mundo plano, onde tudo é previsível, exatamente como um feed de uma rede social. Mas esse mundo plano é também um mundo sem futuro, pois o futuro só surge quando o presente é rompido por algo que não se esperava. E essa talvez seja a maior perda que a percepção serial nos impõe, a perda da capacidade de ser surpreendido, de ser interpelado, de ser transformado. É nesse vazio que a direita constrói sua hegemonia, pois ela oferece a segurança do mesmo contra o perigo do diferente. Se a percepção serial e o engajamento em rede favorecem a direita, é preciso cultivar uma contrapercepção, uma percepção simbólica profunda, que se detenha, que se acolha a alteridade, que aceite a negatividade e o conflito. É necessário o retorno à vida contemplativa, que significa propiciar momentos de vazio existencial para que a alteridade possa ter lugar. É preciso repensar outras formas de relação com o pensamento, com a arte, com os outros, considerando que, em algum momento, precisaremos construir um novo mundo, que abra mão de todas essas ritualísticas políticas para transformar a política em uma nova forma de ritualística e deixar de dar tanto espaço e importância para a própria política. O político de direita, ao operar no registro da percepção serial do engajamento em rede e da psicopolítica, parece sintonizado com o espírito da época. Ele é um produto da era digital e, como tal, é favorecido por ela. Se tudo é consumido e descartado no mesmo ritmo, nada é realmente conhecido. A ignorância nesse contexto não é a ausência de informação,
mas a incapacidade de integrar informação e conhecimento. O político de direita se beneficia dessa ignorância funcional, pois ele pode afirmar qualquer coisa sem ser contestado de fato. A contestação, quando ocorre, é rapidamente varrida pelo próximo escândalo. Assim, a verdade se torna uma questão de intensidade e repetição, não de correspondência com os fatos. Nós precisamos desenvolver técnicas para nos comunicar e precisamos capturar esse modelo de comunicação para nos favorecer. E isso é urgente.